Não há hipocrisia na política. Fala, meus queridos, calma, já vamos explicar e antes de tudo vamos conceituar hipocrisia. Característica ou comportamento da pessoa hipócrita, de quem apresenta uma opinião que não possui ou finge sentir o que não sente, falsidade, dissimulação, fingimento. Característica de algo ou alguém que não é honesto, desonestidade, a hipocrisia do discurso. Hábito que se baseia na demonstração de uma virtude ou de sentimento inexistente. Como assim, então, não existe hipocrisia na política, Pedro? O que eu mais vejo são políticos sendo hipócritas. E aí é que tá. Nós estamos julgando com base na hipocrisia do nosso meio social, na hipocrisia civil das nossas relações interpessoais. Contudo, a hipocrisia na política é diferente. Quer dizer que não há? Com certeza há. Por exemplo, se um agente político, um político, não cumpre as negociações ou acordos que fez, ali sim ele está sendo hipócrita, jurou, está sendo falso. Contudo, é muito diferente, porque coisas que nós vemos como hipocrisia, lá no meio político não é. Na verdade é só um ato, é só uma ação necessária do agente político na profissão dele. A profissionalização da política, que a gente chama, é a profissão dele é ser político. Vou fazer um vídeo só sobre isso, mas é necessário. E aí eu já engato nisso, porque bombou, na verdade sempre teve, né, a crítica ao político chamando de hipócrita, mas nos últimos tempos, principalmente com uma junção de Alckmin e Lula, chamando de hipócrita por anos terem se atacado. O Alckmin, que fez história no PSDB, eternamente será um tucano, pela história que tem no PSDB, e merece um vídeo só sobre isso, se juntar com Lula, uma figura muito forte do Partido dos Trabalhadores, que rivalizaram por anos e ali se juntaram. Não há hipocrisia no momento que você precisa fazer uma ligação, uma frente ampla contra a oposição, para ser oposição a Bolsonaro. E isso já mata. Segundo, que é natural no meio político que você vai atacar um outro. Ou seja, Alckmin era oposição ao PT, o PSDB é oposição ao PT, então vão se atacar, vão xingar e vão acusar uns aos outros totalmente, é natural. Lula a mesma coisa, a questão de precisar, o PT vai atacar o PSDB e ali se juntaram. Alckmin saiu por N motivos, enfim. Além disso, Alckmin e Lula é uma união perfeita para os dois, permite a Alckmin ser vice-presidente e permite ao Lula conversar com empresários que confiavam, que votavam em Alckmin. Puxa uma leva mais à direita, de centro-direita, e empresários que confiavam antes em Alckmin ao PSDB, votavam por confiança aquela figura política, ali ele consegue puxar para a chapa Lula-Alckmin. Então, estrategicamente, é muito bom e a política é estratégia. Antes de qualquer hipocrisia, brigavam e agora isso aí é balela. Os caras são espertos, estão ali, é a profissão deles, eles não são bobos. É natural, é comum que nós vemos políticos de oposição tendo que se juntar. Um exemplo clássico também, um Kim Kataguiri com Freixo, tiveram que sentar e conversar, porque lá você vai ter que passar projetos. E lá dentro não é a internet. A internet é um antro de infantilidade política e até, em alguns momentos, ingenuidade política. Porque você acha realmente que aquele discurso que o seu político, que você gosta, é realmente aquilo ali e não é. Já vou chegar nisso. Esses extremos que se batem, ora precisam conversar, precisam fechar, porque vamos passar um projeto de lei e esse projeto de lei precisa que políticos de esquerda, políticos de direita passem esse projeto, ou seja, precisa chegar a um consenso, vão ter que sentar e conversar. Lá dentro é muito mais diálogo, é o diálogo que vai vencer, acordos, negociações, que a gente sim pode chamar alguns momentos ali de hipocrisia. O cientista político Alberto Carlos Almeida, ele tem um vídeo muito interessante que ele fala do comportamento ali do eleitor e cita essa falsa hipocrisia no próprio algo comum, na verdade, não é essa falsa hipocrisia, é algo comum no sentido o eleitor bolsonarista anti-vacina. Ele tem todo um discurso anti-vacina, mas foi lá e tomou a vacina. Tomou a vacina porque é comum para ele, mas ele vai defender aquele discurso. E no processo político a gente tem que considerar não só isso, como também o eleitor ter essas hipocrisias. De sou contra aquilo ali, mas vou votar, mas vou fazer tal coisa. Então, é muito comum, mas isso aí já entra no comportamento do eleitor também, é outro vídeo. E tem uma fala do Fernando Haddad no Roda Viva que é maravilhoso. Quando foi perguntado sobre as duras críticas ao embate do PT contra o governo FHC, quando o Fernando Haddad fala que trabalharam junto em diversas coisas. Mas se vocês se batiam. E ele fala, se você pegar cada frase que o político fala, ninguém se olha na rua. Porque é assim. Eu adorei essa frase. Porque realmente,
Os políticos precisam atacar e vão seguir atacando. Aquilo ali é a profissão deles. É diferente de eu chegar a você e te xingar de várias coisas. Provavelmente você não vai olhar pra mim, eu não vou olhar pra você, a gente vai brigar e tal no nosso meio, na nossa inter-relação. Eu não vou te bater, xingar de um monte de coisa e depois ter ali conversar contigo. Mas eles precisam. Eles precisam fazer esse duelo porque eles têm que mostrar que são oposição a esse outro político. Eles precisam ter esse embate, mas vão ter que passar projetos também. Vão ter que trabalhar junto em projetos. Ou seja, os dois fazem parte, as duas ações fazem parte do trabalho político. Eles vão ter que se bater, mas também vão ter que conversar. Não tem nada de errado, nada de hipócrita. O cara xingou e chamou de várias coisas um outro, falou que é ladrão e nós somos contra o político de tal partido. E estar lá conversando com esse político de tal partido em outro momento, porque é necessário, são ossos do ofício. E tem gente que surgiu esse papo de teatro das tesouras. É uma coisa extremamente ridícula. Também é outro que vale só um vídeo. É algo... Não é nem ingenuidade. O teatro das tesouras aí já não é ingenuidade política. Porque quem criou isso sabe como funciona e já chega a ser má fé mesmo. É um termo que não tem lógica. O teatro das tesouras, os caras são opostos, mas aqui estão trabalhando tudo para manter... Não. É ossos do ofício. Realmente eles estão ali com agendas diferentes, um PSDB e um PT estão com agendas diferentes, algumas podem sim ser semelhantes, mas estão com agendas diferentes e vão ter que conversar em algum momento. Separei esses exemplos do Alckmin e Lula, a fala do Haddad foi muito legal, essa do comportamento do eleitor, que também é comum, tem que ser considerado, um Catanguiri da vida com o Marcelo Freixo, é absolutamente normal, ainda mais em período eleitoral, onde você tem sim que fazer uniões, conseguir se juntar com demais políticos. E aí, para finalizar, tem políticos que estão publicando essa de um Lula com Alckmin, botando, olha a hipocrisia. Eles sabem que não é hipocrisia, mas eles vão continuar publicando esse tipo, porque eles querem alimentar esse discurso ao eleitor, porque é importante, eles precisam alimentar esse discurso ao eleitor, pois são oposição, eles vão continuar, eles sabem que não funciona assim. O eleitor não sabe como funciona e nem quer saber, ele quer trabalhar e quer votar em quem ele prefere. Ele vai seguir. Os políticos sabem, mas vão seguir fazendo isso. Porque esse jogo de chamar de hipócrita, eles sabem que não é assim. Mas alimenta o discurso, alimenta e fomenta a questão de oposição, de se fazer oposição a alguém. É comum e vai continuar acontecendo porque é natural do jogo político. Serem isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, por favor, comente. Deixe o seu comentário aí, sugestão de outras pautas. Vai ser muito importante. Muito obrigado, um forte abraço, um beijo e até mais.